Mateus 14, 24. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, afugentado pelas ondas. Repete comigo. Porque o vento soprava contra ele. 3 vezes, tá bom? Vamos lá. Porque o vento soprava contra ele. Vem aqui, pastor, o microfone aqui, se me ajudar. Fica lá de cá. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Novamente, voltar uma vez, né? Versículo 24. Mais uma vez, bem alto. Porque o vento soprava contra ele. O vento está no singular, no plural aí. Singular. Agora Mateus 8. Abre aqui. Isso. Vamos ler e depois nós vamos. Mateus 8, 26. Pode ler. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Deixa eu ver aqui. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os ventos aí estão no singular ou no plural? Plural. Então, você viu que em um momento os discípulos enfrentou um vento contra. Em outro momento, os discípulos enfrentaram os ventos. Guardou isso? Agora vamos ver a diferença. O vento contrário, qual é o propósito do vento contrário? Impedir você chegar. Porque olha só, todas as vezes que nós colocamos um objetivo, uma meta, para fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa, a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de amanhã eu vou estudar, a partir de amanhã eu vou trabalhar por conta própria, a partir de amanhã eu vou fazer um curso. Todas as vezes que você aponta uma direção, você automaticamente vai receber, vai vir contra você um ataque do inimigo. Não é assim, pastor? Verdade. Você vê que Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão para o outro lado. Eles obedeceram. E quando eles chegam no meio do mar, o vento vem contrário. Contrário o quê? Da onde ele estava indo. Para onde ele estava indo. O vento contrário era para empurrar eles para trás. Impedir que eles prosseguissem. Irmãos, você já percebeu que o seu dia, você trabalha, você arruma a casa, presta atenção, você trabalha, você arruma a casa, você faz as coisas do dia a dia, escola do filho, mas você já percebeu que a sua vida está travada? Tudo que nós estamos fazendo são coisas cotidianas, nunca tem crescimento em nada. Já percebeu isso?
Já percebeu isso? Tudo que você faz durante o dia a dia é tudo algo cotidiano. Não há um crescimento, um desenvolvimento. Acontece que nós estamos lidando com ventos contrários que sopram todos os dias contra a nossa vida sem que percebemos. Você pode pegar o seu dia a dia, sempre as mesmas coisas. E quando há uma ousadia em você em fazer alguma coisa e começar alguma coisa, começa as coisas a dar errado. Começa as coisas a dar errado. É só você dizer, vou fazer, começa as coisas a dar errado. Quando você pensa em criar alguma coisa, o diabo com seu vento contrário usa a boca de alguém e fala, não vai dar certo isso. Por quê? Porque Satanás não quer que você saia da situação que você está. O diabo não quer que você veja o mundo espiritual. Quarta-feira, a pastora pregou aqui sobre os fariseus, que eles estavam preocupados com o exterior e não se preocupava com o interior do prato e do copo. Por quê? Porque Satanás, ele quer sempre que você olha o exterior. Está acontecendo na vida da pessoa, do meu vizinho, está acontecendo na minha vida também, não tem problema. O casamento do meu vizinho deu errado, o meu também está dando errado, não tem problema. É isso que o diabo quer. Que a sua vida não ande, não prospere, não cresça, não desenvolva. Quer ver outra coisa? Você que não consegue fazer nada na igreja, você sopra um vento contrário que você nem percebe. Você no seu coração, você até pensa em querer fazer alguma coisa na igreja para agradar a Deus, mas você não consegue. Já para eu perceber isso? Por quê? Porque você pensa, e aquilo que você pensa e você diz, eu tenho vontade de trabalhar na igreja, eu tenho vontade de ser um obreiro, eu tenho vontade de cantar, eu tenho vontade de sair para evangelizar. Quando você pensa e quando você fala que vai fazer, o diabo vem e te desmotiva, o diabo vem e te coloca para baixo, o diabo vem e desanima você, e o diabo vem roubar da sua mente aquilo que você estava pensando. São ventos contrários, né, pastor? Verdade. Ventos contrários. Então, esse vento que os discípulos estavam sofrendo no meio do mar, era um vento do retrocesso, que faziam eles retroceder. Irmãos, quantas coisas você já retrocedeu? Não é normal. Deus está dizendo o seguinte para mim e para você: estamos lutando com forças contrárias e não estamos sabendo lidar com essas forças contrárias. Estamos lidando com problemas dentro de casa que saiu completamente do nosso controle. Problema dentro de casa que sai do seu controle, você está passando por um vento contrário e você não sabe lidar com a situação. E quando você não vence, você é vencido. Porque na luta só tem o quê? Um vencedor. Quando você não vence, você é vencido. Agora você imagina você remar e o barco não sair do lugar.
Não é assim que nós às vezes sentimos? Não é assim que você se sente? O teu dia é igual ao outro dia. Nada é novo. Tudo que você faz, no outro dia você vai fazer igual. Nada é novo. Nada desenvolve. Nada muda. Nada cresce. Por quê, pastor? Porque você, sem perceber, está sofrendo um vento contrário que está fazendo você o quê? Retroceder. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Mateus 8. Lê novamente, pastor. Mateus 8, 26. Quero que a igreja lê agora, por favor. Pode ler. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A Bíblia fala que as ondas entravam dentro do barco. Porque as ondas vinham da direita, entrava, da esquerda, entrava. Porque o barco estava sofrendo por ventos. Agora não era vento só contrário, era vento de todos os lados. Pastora, você já percebeu que às vezes isso acontece diariamente na vida das pessoas? Ataques de todo lado. Às vezes é um desemprego dentro de casa. Aí quando a pessoa olha, o filho doente. Chega uma má notícia. Ataque de todos os lados. Aí o marido não está bem. A onda vem, pô! O marido não está bem. Aí quando ela vai ver, está sem dinheiro para comprar comida. Ataque de todos os lados. Esses ventos têm soprado no meio das famílias. Deixar a pessoa numa situação e ela pensar que ela está sem saída. Por quê? Porque quando chega o tempo que Satanás ele arma uma cilada para destruição, ele vem com seus ventos. São problemas na saúde, problemas de repente acontecem com os filhos, problemas acontecem, o marido perde o emprego e de repente começa com uma confusão dentro da família, uma fofocaiada dentro da família. É um vento para tudo quanto é lado, é uma divisão. Por quê? Porque qual é o intuito desses ventos, pastora? Fazer a pessoa perder o controle. Fazer a pessoa perder o controle. Em um momento, repete comigo, em um momento, eles sofreram vento contrário. Em outro momento, eles sofreram vento de todas as partes. Qual é o vento que tem soprado? Qual é o vento que tem soprado na sua vida? Qual é o vento? É o vento que você perdeu o controle da sua família? Você perdeu o controle completamente dos filhos? O marido perdeu o controle da esposa? A esposa perdeu o controle do marido? Perdeu o casamento, perdeu o controle? E não há sentimento, não há amor, não há carinho mais. Então você está passando por esses ventos. Você está enfrentando esses ventos na sua família. E Deus, Ele quer se levantar contra isso, para abater esse mal. Deus, Ele quer levantar a bandeira da vitória dentro da sua casa, querido. Aleluia. A bandeira da vitória dentro da sua casa.
o que tem de pessoas que já perdeu o controle da vida. Aqui nós vamos ver nesse capítulo 8 o barco sem controle, porque era vento tudo quanto é lado. O vento soprava da direita, o vento soprava da esquerda, o vento soprava de frente para trás, de trás para frente. O barco não tinha mais controle no meio da água. E Jesus estava ali deitado, dormindo. Enquanto os discípulos tiram a água do barco, enquanto eles tentavam resolver com a força do braço. Talvez você tenha tentado resolver os teus problemas com a força do braço. Talvez você tenha tentado resolver os seus problemas com as suas palavras. Talvez você tenha tentado resolver os seus problemas do seu jeito, da sua maneira. Talvez você tenha tentado resolver o seu problema com a ajuda dos seus vizinhos, parentes. Talvez você tenha tentado resolver os seus problemas confiando no dinheiro. Jesus precisa se levantar na sua casa. Jesus precisa se levantar na sua vida. Sua vida não pode perder o controle. Você não pode perder o controle. Justamente agora está perto do fim. Você não pode entregar o barco da sua vida e deixar as águas da vida inundar o seu barco. É necessário se levantar hoje, querido. Hoje. Glória a Deus. Hoje. Você começou muito bem a fé. Você começou muito bem no casamento. Você começou muito bem a vida sentimental. Você começou muito bem em alguma área da sua vida. Mas você perdeu o controle. Você perdeu o controle porque você não está enxergando que o diabo sobra para a direita, o diabo vem para a esquerda e sobra. O diabo vem com problema no marido, sobra. O diabo vem com problema nos filhos rebeldes e sobra. O diabo vem na falta do dinheiro e sobra. Você não tem dinheiro, você não tem que pagar sua conta. O diabo vem e sobra. Está tudo se quebrando na sua casa, você não tem como repor no lugar. O diabo vem com toda a sua fúria e sopra os ventos malignos na sua casa. E Deus está dizendo: eu quero me levantar, eu quero me levantar e pôr ordem na sua casa. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. E é um momento, pastora, que a pessoa ela começa a tentar tirar a água do barco. Era assim que eles estavam, porque as ondas cobriam o barco. Ele queria tirar a água do barco, porque o desespero é esse, pastora. É tentar resolver o problema do jeito mais fácil. Do jeito mais fácil. Usando a força. Usando a força do braço. Usando o conhecimento que eles tinham. E usando meios naturais, né? Os meios naturais. Porque aquela força ali era espiritual. Se nós não conseguirmos entender o que está acontecendo nos dias de hoje dentro da família, não há casamento que resiste tanto vento. Não há casamento que resiste tanta luta. Não há mãe que resiste ver os filhos sendo consumidos pelo mal. Não há pai que aguenta ver seus filhos sendo consumidos pelo mal. Não há família que resiste um tumulto dentro de casa, uma discórdia dentro de casa. Não há família que resiste ficar de pé diante de uma situação difícil. Deus quer se levantar, querido. Deus quer se levantar. Ah, pastor, se Deus me ama, por que não faz? Se Deus tem uma obra na minha vida, por que não faz? Mas a Bíblia fala que eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar. Querido, você não pode morrer agora. Você não está preparado para morrer, querido. Você não está preparado para morrer. Tem gente falando assim: ah, Deus me leva logo. Ah, Senhor, me leva logo. Queria tanto que o Senhor me levasse. Aqui tem uma pessoa que o Espírito Santo me revelando, que você falou assim: ah, Deus queria que o Senhor me levasse logo. Você não está preparado para ser levada. Você não está preparado, querido. Você não está. Você pensa que você está, mas você não está preparado para ser levado. Deus precisa transformar seu coração. Deus precisa transformar o seu caráter. Deus
precisa transformar o seu interior. Depois que ele limpar o teu interior, limpar a tua mente, transformar você por dentro, aí sim ele vai te chamar. Ora, baixada, bandai, bate palma, glorifica o nome do Senhor. Que conversa é essa? Pedir a Deus para te levar. Que conversa é essa? Então, essa tempestade é tempestade que vem de todos os lados para perder o controle. Perder o controle. Espírito Santo. Tem gente aqui querendo perder o controle? Tem alguém aqui que você está perdendo o controle? Perdendo o controle? Eu não sei. Só Deus sabe. O que Deus está dizendo para mim, para você aqui, para a igreja, é que você está sendo atacado por ventos espirituais. E ventos espirituais não se lidam com a força do braço. O vento espiritual não se lida com estudo, porque você tem faculdade, você tem segundo grau, você tem isso, não se lida com isso. Vento contrário não se lida com a sua inteligência humana, física. Ventos espirituais se lida com a palavra, com autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Ventos espirituais só recuam quando você desafia o mal. Quando você desafia. Quer ver outro vento contrário? Quer ver outro vento? O vento que faz as pessoas fugir da sua responsabilidade. Abra lá em Salmo 55, pastor. Salmo 55. Fala assim: não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Salmo 55. Salmo 55, versículo 6, 7 e 8. Pode ler. É 6 e 7. Salmo 7 e 55, 8, né? versículo 6, 7 e 8. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Tá vendo? São pessoas que querem fugir dos problemas. Por quê? Porque quando você não consegue vencer o seu adversário, você quer fugir dele. Quando você não consegue vencer o seu adversário, você quer fugir dele. O versículo 6 falou o quê? Versículo 6. Vai ler parte por parte. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Quer dizer, o salmista está passando por um problema que era espiritual, mas era um problema familiar, porque a guerra dele aqui, no Salmo 55, não era com as pessoas lá de fora, era com seus familiares. E quantos de nós não tem problema familiar? Quantos de nós aqui não tem problemas familiares? Quantos de nós não temos problemas familiares? Então, os problemas familiares, as guerras espirituais eram tão fortes que ele desejou: se eu tivesse asa como de pomba, eu voaria, eu fugiria dessa situação. Não adianta você fugir. Quem é de Deus não adianta fugir. Você pode até pensar em recuar,
Você pode até pensar no momento de fraqueza, de luta, de batalha. Não vou conseguir. Eu vou desistir. Eu vou parar de ir para a igreja. Você pode até pensar nisso. Mas você tem consciência que você não pode deixar de buscar a Deus. Você não pode deixar de ouvir a palavra. Você não pode deixar de ser ensinado pelo sacerdote da igreja. Você tem consciência disso. Mas no momento difícil, no momento de luta, o salmista desejou ter asa. Se eu tivesse asa como de pomba, eu ia fugir desse problema que eu estou passando. Porque ele viu que o problema dele era uma tempestade, era um vento forte, era um vento espiritual. Espírito Santo. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui. O versículo 7, pastor. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Quer dizer, quantas pessoas, pastora, preferem ficar na rua do que dentro de casa? Verdade. Você sabe que tem que lidar com o problema, encará-lo, né? Voltar para casa e você tem que se deparar com a sua realidade, a pessoa quer fugir dela. Repete de novo. A pessoa volta para casa e sabe que tem que deparar com a sua realidade, a pessoa quer fugir dela. Era isso que está passando? Com certeza, é o que ele estava vivendo. Isso não está acontecendo no dia de hoje, pastora? A mesma coisa. Porque o problema dele não era as pessoas de fora. O problema dele era os familiares. Ele perdeu o controle dos seus filhos. Ele perdeu o controle da situação da sua casa, a ponto que os próprios filhos se levantou contra ele, a ponto que o próprio filho estava odiando ele. Ele se viu numa luta tão grande, porque ele viu isso como um vento, uma tempestade. Se nós não tivermos visão das coisas espirituais que está acontecendo e a gente não clamarmos a Deus, a gente vamos sucumbir. Quantos casamentos já foram destruídos? O diabo está olhando para o seu casamento e está dizendo: eu vou destruir o teu também. Quantos homens era fiel com as suas esposas, agora tem outra mulher na rua? Quantos homens? Quantos homens já não querem nem ter relação com as próprias esposas porque tem amante na rua? Quantos homens? Aí ficam dando desculpa. Espírito Santo, Deus está olhando para a sua vida e Deus está dizendo: eu quero resgatar a sua vida, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar seu coração, eu quero mudar o seu coração, sua mente, eu quero limpar você por dentro. Não adianta você fugir do problema. Não adianta você recuar, não adianta você olhar para o deserto. Quantas pessoas estão dentro da igreja querendo voltar para o mundo? Quantas pessoas? Olha o que o salmista Davi, olha o que ele disse: se eu pudesse voltar, eu ia para o deserto. Meu irmão, depois que você está na sua família, na sua casa, depois que você tem Deus, começar a pensar em voltar para o deserto é o mundo. O que o deserto tem? Nada. O deserto não tem nada. O deserto é seco. A água do deserto não mata a sede. O calor do deserto é escaldante. Você não suporta o mundo. O mundo está terrível. É o mundo das drogas, é o mundo da prostituição, é o mundo da idolatria. O mundo está terrível. É o mundo da rebeldia. O mundo está terrível.
te empurrando para trás. Eu não sei se o vento que você está passando está colocando você para a direita, para a esquerda, está balançando o teu barco. Eu não sei se você está pensando em olhar para trás, ir para o mundo, sair da igreja. Mas Deus, Ele mandou dizer a esta igreja, e como profeta eu estou dizendo para você: está na hora da gente clamarmos ao Senhor e colocar Jesus de pé na nossa vida hoje. Aleluia. Bate palma e glorifica esse Deus. Está na hora da gente colocar de pé Jesus hoje. Agora, vamos ver outro vento. Lá em Jó, capítulo 1. Jó, livro de Jó. Capítulo 1. 18, 19, pastor. Capítulo 1, versículo 18, 19. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Esse vento, ele veio da onde? Ele veio do deserto. Qual é o vento que vem do deserto? É o vento da bruxaria, é o vento da magia, é o vento do encantamento, que é feito nas encruzilhadas, nas matas virgens, no cemitério, nas encruzilhadas, em volta da sua casa. Para quê? Para entrar dentro da sua casa. Eu estou dizendo aqui de algo que parece normal, mas não é normal. Essa palavra figurada, que o vento era contrário no meio das águas dos discípulos. Os ventos batiam no barco na tempestade. Os ventos que soprou na família de Davi, o vento que veio na casa de Jó, são ventos espirituais. Eu tenho certeza que você está enfrentando algum desses ventos, que eu tenho certeza. Agora, eu só não tenho uma certeza se você vai se levantar para reagir. Aí eu já não tenho certeza. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Vai depender muito que você queira mudar a situação. O vento veio do deserto. Presta atenção aqui, que isso aqui tem uma revelação forte. O vento veio do deserto, e o vento não entrou dentro da casa. O vento bateu nos 4 cantos da casa. O vento bateu aonde? Nas colunas da casa. Quem são as colunas da casa? O pai e a mãe. A coluna da casa é o pai e a mãe. O diabo sabe: eu quero matar o filho dele, eu vou matar a filha dele. Ele fica ameaçando: eu vou matar a filha dele, a filha dela. Mas por causa da oração dele, porque ele vai orar a Deus pelos filhos, Deus está livrando os filhos dele. Você que é mãe e pai, presta atenção aqui agora. Então, se Satanás ele olha
e vê que você está orando pelos seus filhos, ele não pode tocar nos seus filhos diretamente, o que Satanás faz? Vamos bater na coluna da casa. Quem é a coluna? O pai e a mãe. E é por isso que você vê muitos casais com enfermidades incuráveis, muitos casais enfraquecidos, muitos casais doentes espiritualmente, muitos casais que sofrem com câncer, muitos casais que estão adéticos, cancerosos, muitos casais que estão destruídos. Por quê? Porque os pais têm autoridade para abençoar os filhos. E se os pais abençoar os filhos, o diabo não pode entrar para destruir os filhos. Ainda que os filhos estão cheios de brecha, ainda que os filhos aprontam, mas por causa do pai e da mãe que ora, o diabo não pode tocar. Então, ele vai tentar dar a seguinte cartada: vamos destruir quem? O casal. Vamos destruir o pai e a mãe dele, porque se nós destruirmos o pai e a mãe, não vai haver mais a oração. Se nós destruirmos o pai e a mãe e eles não orarem mais, não tiverem forças de buscar a Deus, nós vamos poder entrar dentro da casa deles e destruir. Olha aqui o versículo 19 novamente. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu aonde? E deu aonde, igreja? Nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre. Você vê que os jovens morreram porque as colunas das casas foi afetada pelos ventos. Que vento do inferno! O vento não entrou dentro de casa, o vento bateu na coluna. Essa palavra figurada representa o pai e a mãe. Se o pai e a mãe não estiver de pé, os filhos vão morrer. Quantos casais, né, que eles começam a brigar, a discutir, né? Aí a situação vai se agravando, se intensificando, começa a haver agressões verbais, físicas, e o casamento acaba se desfazendo. Você vê que quantos filhos ficam traumatizados por causa disso, começam a ficar abalados emocionalmente e começam a ter problemas, a carregar isso para a vida adulta, né? Começa a carregar isso pela vida deles. E outros até chegam a carregar para a sua família, o seu casamento. Porque às vezes tem filhos que acabam reproduzindo aquilo que viu acontecer na vida do pai e da mãe. Porque ele conviveu naquele ambiente, tudo aquilo que ele via o pai fazer com a mãe, ou a mãe fazer com o pai, quando ele casa, ele forma uma nova família, mas ele começa a reproduzir o mesmo comportamento, ter as mesmas atitudes, o mesmo jeito. E tem pessoas que chegam a falar assim: parece que eu estou vendo o fulano, parece que eu estou vendo o pai, o fulano na minha frente, porque ele está agindo igualzinho, ele está se comportando igual, ele está falando igual, ele está tendo o mesmo comportamento, a mesma personalidade daquela pessoa. Você vê como o diabo ele quer atingir, né, a coluna da família, quer desestruturar, fazer as casas desabarem, né? Aleluia. Aplaude o Senhor Jesus. Aleluia.